No último vídeo, a gente viu de forma teórica como funcionam testes TDD, BDD e tudo mais. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um framework que eu mesmo desenvolvi em Go para você fazer seus backends, suas APIs da forma que você julgar melhor. É um framework não opinado e ele só te dá uma estrutura, um boilerplate bem legal e alguns comandos de CLI. E também facilita muito a sua criação no quesito testes. Então, a gente vai desenvolver hoje baseado em TDD, a gente vai fazer em TDD em cima dele e vai ser bem legal. Vem comigo. Pra gente começar aqui, deixa eu te apresentar dois carinhas. O primeiro deles é o Jest. O Jest, também feito por mim, ele é basicamente um Jest do JavaScript mesmo, o que a gente já está acostumado para fazer testes, porém implementado no Go. Tanto que a interface dele que a gente tem aqui, né? Aqui embaixo a gente tem a visualização que a gente tem dele é uma visualização muito parecida com o que a gente tem no Jest do JavaScript. A forma de você setar, de você criar testes com ele, também tudo muito parecido com o que a gente tem dentro do Jest do JavaScript. Então eu quis trazer isso pro Go, porque eu sinto muito falta. Se você quiser colaborar, sinta-se à vontade, venha fazer parte aqui do Jest, vai ser muito importante. Agora também a gente tem o Grove, que é o framework em si. O Grove, ele foi um framework que eu criei muito inspirado no Laravel, no Ruby on Rails, no Nasta, no Fastify. Tudo para colocar isso dentro do ecossistema Go. Eu comecei utilizando bastante biblioteca integrada nele, então ele era só um amontoado de um monte de biblioteca, mas hoje em dia eu já fiz bastante coisa pura nele, então o Grove ele tem um ecossistema muito próprio ali dentro, principalmente na questão de gerenciamento de migrations. Ele também hoje em dia faz os auto-refresh, né, o auto-reload muito rápido, ele já vem integrado com o Jest. Então, tem bastante coisa aqui dentro que você pode utilizar sem problema algum e tudo muito funcional, né? Fora que ele tem uma CLI extremamente forte, é o que a gente vai muito usar aqui hoje, tá? Então a gente tem uma CLI, cara, sensacional aqui dentro, que eu tô desenvolvendo a todo momento e que eu tô fazendo com muito carinho, tá? Bom, dito isso, eu vou minimizar esse navegador. Eu já tô com um carinha aberto aqui e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou usar o Grove, eu não vou passar pela parte do... Ele tem a parte do setup aqui, né, de você instalar ele. Eu já passei, você pode instalar, é bem tranquilo, é só rodar esse comando. Eu não vou rodar ele agora, eu vou ir direto, né? Então aqui eu vou dar um Grove setup, aula sobre testes. Ele baixa aqui tudo rapidinho, então agora ele está fazendo a instalação do Jest, ele verifica se você tem o CLI do Jest ou não. No meu caso, eu tenho, ele fica um pouquinho mais rápido se você tiver a CLI do Jest. Vou dar um CD aula sobre testes. Vou fazer o que ele recomenda ali, vou dar um cp .env example.env e vou dar um Z aqui dentro, que é o Z, né? Então, eu abri aqui meu Z, eu só vou confiar nessa pasta, beleza. Vamos fazer um debloatzinho rapidão. É o seguinte, ele já vem todo pronto com observabilidade e tudo mais. Para esse projeto, eu não quero ter que configurar, não quero ter que mexer com observabilidade. Eu vou só remover aqui no Docker. No banco de dados aqui, você consegue setar todo esse env aqui, ele já cria, já sobe seu banco de dados, já mexe nas suas migrations aqui, todo com base no seu env, tá? Então, mexeu aqui uma vez, já era. Mas aqui eu vou manter por enquanto. E é isso. Não tem mais nada que eu precise fazer. Abrir meu terminal. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do que vem aqui dentro, né? Aqui dentro do app a gente tem um core dele, né? Então, aqui é o boot inicial, é onde a gente carrega o banco de dados, onde a gente fecha as goroutines e tudo mais. Na configuração, você consegue ver todas as configurações aqui, desde sessão até a configuração do database, que a gente está utilizando GoRM aqui, tá? Para mexer no banco de dados. Nos controladores, ele já vem com um controlador de auth e um controlador de users. No database aqui, você pode configurar seeders. A gente já tem aqui alguns exemplos de seeders que você pode rodar, tá?
Isso daqui é uma feature nova que eu adicionei enquanto eu tava desenvolvendo o projeto. Eu falei, cara, eu preciso muito de um sistema de seeders aqui, né? Eu preciso ter a criação de um usuário principal. E daí eu desenvolvi aqui, então a gente já tem um sistema de seeders. DTO você pode conhecer como request e tal. É basicamente a nossa configuração do que a gente vai receber, do que a gente aceita receber e do que a gente vai retornar. Eu vou fechar aqui também. Helpers, a gente vem com um helper só por enquanto, que é um helper para validar JSON, validar respostas, formatar respostas, enviar respostas para o nosso da nossa API, né? Então aqui ele já faz tudo. Isso daqui ele faz a validação e gera o erro, né? Quem já programa em JavaScript conhece o Z e sabe que quando o Z dá um erro de validação num tipo ali do input, né? Num tipo do input da request, ele dá um erro falando, cara, eu preciso que tal input seja daqui, seja desse tipo aqui. Aqui a gente faz basicamente isso. Então, eu tô adicionando aos poucos, tá? Inclusive a mensagem aqui, mas já tem aqui bastante, já tem o essencial. Em middlewares, a gente tem middleware de core, observabilidade e session. Você pode, obviamente, utilizar um RBAC, né? Um RBAC. Eu posso trazer para vocês, inclusive, eu tenho um RBAC que eu criei dentro do ecossistema do Grove. Ele não vem integrado porque, às vezes, você não vai querer mexer com RBAC, né? Não é todos os sistemas, não é todos os softwares que necessitam de um RBAC. Models, aqui, esse Models, ele funciona como uma base para nossa migration também, tá? Então, o Gorm, né, o GoRM, ele sempre verifica os nossos models para gerar as migrations dele. Isso é bem legal porque centraliza tudo num arquivo só, né? E tá sempre atualizado o model. As nossas rotas, que ele já vem com bastante rota aqui, ele vem bem comentadinho, já tem bastantes exemplos. Exemplos, ó, de quando você precisa de uma auth, né? Você precisa estar logado para acessar aquela rota, e ele já vem com alguns testes de exemplo. Então ele já tá no coração dele rodando com testes, né? Eu vou abrir aqui a minha colinha pra gente começar, mas é bem simples, cara. Eu vou vir aqui e vou dar um Grove make model BIOS menos. Inclusive, isso daqui é muito legal. Quando você instala, você pode instalar um autocomplete. E quando eu dou um tab aqui, ele já me fala tudo que ele pode criar junto, né? Como scaffold. E aqui eu vou criar um controller junto com esse model. Eu vou criar um DTO e um resource. Ou seja, dentro do meu controlador, ele já vai criar todos os métodos para mim. Então, CDR. Aqui ele já cria, ele já fala para mim que ele criou. Inclusive, se eu vim aqui, ó, controlador já tá ali, DTO já tá aqui, e no models já tá ali. Então, vamos começar pelo model, que eu acho, sinceramente, que é a parte mais legal de construir o sistema, é você montar aqui o banco de dados. E eu vou colocar aqui um user ID. Cara, padrãozão, bem tranquilo de mexer, tá? Aqui é interessante a gente colocar um not null, que a IA não colocou ali pra gente, mas sem problema. Aqui a gente vai ter um amount do tipo float64. Aí a gente passa aqui um gorm not null. E daí a gente passa o JSON amount para ele. Aqui a gente vai ter uma description como string. Not null description, perfeito. A gente vai ter um status. Vamos fazer o seguinte aqui, para ficar mais fácil. Vamos montar alguns enums aqui. Eu não sei se você sabe como é que cria como se fosse um enum no Go, mas é dessa forma que você define um type. Então aqui no caso eu vou chamar de bill status, que vai ser uma string, e daí eu passo uma const e crio uma const com base nele. Então bill status paid. Aqui eu vou ter poucos status, tá? Paid, isso aqui mesmo, e aqui eu quero um unpaid. Então eu pago e não pago. Beleza? Copio isso daqui, e daí eu venho aqui embaixo e coloco status bill status. Pro Gorm é isso daqui mesmo. Ele vai identificar como uma string, tá? Então, sem problema. Vamos fazer algo bem parecido pro type aqui. Eu vou chamar de bill type. Colocar... Pode ser embaixo dele. Bill type income. Então, receita, né? Bill type, que vai ser igual a income. E daí, expense, beleza? Copio o bill type aqui. Type vai ser bill type. Passo o nosso Gorm ali pra dentro, not null type, beleza? É isso aí. Perfeito.
Agora, deixa eu mostrar um negócio que, cara, é sensacional de verdade. Eu sou apaixonado por isso aqui dentro do Grove, né? A gente pode vir aqui e fazer o seguinte: Grove, Make, Relations. Olha que legal, cara. Eu faço a questão de mostrar isso daqui aqui dentro pra vocês, quer ver? Make Relations. Ele cria os relacionamentos, cara. Olha que legal. E aqui ele fala pra gente que a gente pode usar o menos with belongs to para gerar relações de belongs to, né? Então, relações de pertencimento. O que ele gera, por padrão, são relações de has many. Ou seja, eu vou exemplificar aqui pra vocês. Rodei e ele fala pra mim que ele atualizou o meu model do users. Porém, aqui a gente tem um relacionamento, né? A gente tem o user ID, mas cadê o nosso relacionamento? Ele só tá do lado do usuário. Aqui, ó. Has many. Tá? Isso daqui é um has many. Porém, a gente pode pedir pra ele gerar. Eu vou apagar essa linha aqui, só pra gente ver ele gerando tudo, tá? Eu vou colocar isso aqui mesmo. Traço with belongs to, traço verbose. Esse verbose, ele vai mostrar exatamente o que ele tá criando. Dei um enter aqui, ó. Então aqui no nosso users, ele já criou. E aqui no nosso bills, ele criou uma relação de belongs to. Então eu consigo, por dentro do meu bill, puxar os dados do user ID, tá? Não significa que ele vai puxar. Significa que eu posso puxar. É um index. É um relacionamento de index ali. Um consegue se comunicar com o outro. Por exemplo, né? Num painel de usuário, num painel de administrador, é mais interessante se eu tiver uma visualização, por qualquer motivo que seja, de BIOS aqui. Eu mostrei isso daqui para exemplificar, tá? Só esse tipo de relacionamento não faz muito sentido. Mas eu tenho um painel que eu consigo ver todas as contas cadastradas e eu consigo ver ali o usuário. Isso daqui é muito interessante se você quiser ter uma auditoria, né? Alguma coisa. Esse tipo de relacionamento facilita bastante. Ele mostra aqui pra gente quantas relações foram adicionadas, né? Ele mostra o que foi colocado e, igual aqui, ó, bill user com belongs to e bill user com has many. Perfeito, cara. Nossa, que da hora. E um negócio que a gente pode fazer também é o seguinte: Grove, Make, Migration, Add, Bills Table. Esse daqui ele pode demorar um pouquinho, porque não só o Groove ele gerencia, né, isso, como principalmente o Atlas. O Atlas, ele é um gerenciador de migrations do Go, ou de outros lugares também, né? Ele é um CLI, basicamente, que tá toda a configuração dele aqui, se você quiser mexer na configuração dele. Que ele faz as migrations pra gente, aplica as migrations e tudo mais. Porém, em vez de você ter que rodar os comandos do Atlas, que, cara, vou ser bem sincero com você, quando eu programava em Go puro, né, sem o Grove, eu tinha que criar um makefile, porque era tanto arquivo, tanta coisa que tinha que digitar que ficava impossível. Com o Grove isso facilita muito. Eu não vou rodar um Grove Migrate agora, para ele aplicar as migrations no banco de dados, porque primeiro que eu acho que meu... dá para ligar o banco de dados, mas eu nem liguei o Docker ainda. A gente deixa isso pro final, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui no Bills Controller, né? Então, eu vou só minimizar aqui pra gente focar no que a gente tem, nos métodos que a gente tem, né? Então, a gente tem um método get, um list, um create, um update e um delete. E a gente, esse daqui exportando, né? Fazendo parte do controlador. E a gente tem um método privado chamado toBuildDTO, que ele faz uma conversão aqui pro DTO do build, do nosso build response. Beleza. Então a gente tem dois pontos principais aqui que a gente tem que mexer. A gente primeiro tem que falar pro nosso sistema que a gente tem essas rotas novas agora, né? E a gente tem que também tratar o nosso DTO, pra gente saber o que a gente aceita ou não. Vamos começar pelas rotas? Acho que elas são mais legais. Eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo. E, cara, é muito tranquilo. Eu vou trocar aqui pra BIOS. Mesma coisa aqui, BIOS. Aqui a gente troca para Build Controller. Aqui a gente troca para New Build Controller. Pega esse carinha aqui, troca aqui. Pega esse carinha aqui, troca aqui. Prontinho. Aqui é interessante a gente mudar também, né? Colocar um BUID. Não é BID. Builder Dreams. É Build de conta. Perfeito, cara. Tá configurado as rotas já. Posso fechar. Agora o que eu vou configurar é o nosso DTO. Vamos fazer o DTO do Bill aqui. Por onde que a gente pode começar?
Vamos começar pelas requests mesmos, vai. Aqui a gente vai ter um amount. Opa, um amount. Que é um float 64. Opa, não é um int, é um float 64. Ele vai ter um JSON aqui. Amount. Vamos dar um validate aqui também. Required. Não precisa daquele GT. Opa. Faltou um aspas duplas ali. É isso? É isso. Validate required is not compatible. O que eu errei aqui? Struct, beleza. 2 pontos. Validate. Required. Tá. Voltou, beleza. Description. String. JSON. Description. Validate. Required. Mesma coisa, beleza. Se você não sabe muito de Go, tá? Quando eu passo esse JSON, eu tô falando que quando eu retornar isso no JSON, quando eu retornar isso no HTTP response, eu quero que ele seja formatado, o nome, né? Description com D maiúsculo, por exemplo, seja formatado para aquele nome que tá ali. Daí aqui eu vou ter um status, eu vou pegar lá de dentro do nosso models, build status? Isso. Não. Build status. Não foi assim que eu coloquei? Ah, foi. Tá. Minha ideia é essa que não queria me mostrar. Beleza? JSON. Aqui a gente vai ter só status. Aqui é um lugar legal, ó. Status. E aqui no nosso validate, a gente vai ter o seguinte. Além de required, ele vai ter que ser one-off. Então ele vai ter que ser um dos. Ele pode ser paid ou unpaid aqui. Se for qualquer um desses, se for diferente de qualquer um desses dois, ele dá erro. A gente vai ter um type aqui também. Models. Aqui, ó, build type. Agora ele mostrou. Tá bom. JSON. E aqui a gente coloca type. E daí aqui a gente coloca validate. Mesma coisa. Aqui ele pegou credit do debit. Aqui é income ou expense. Beleza. No nosso update, a gente vai ter basicamente as mesmas coisas, né? No retorno, a gente vai retornar isso daqui. Beleza? É isso. Build até feito. Vamos pro controller agora. O controller vai ser bem legal, cara. Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo get aqui. E vamos lá. Eu vou até trocar aqui o jeito que vocês estão me vendo. Perfeito. Quando a gente vai para um sistema, quando a gente começa a desenvolver um sistema, a gente tem duas opções, né? A gente pode fazer um sistema de login via session ou via JWT, via token, access token, bidder token, né? O Grove, por padrão, ele utiliza o sistema de sessions, que é um sistema gerenciado pelo Redis, principalmente. Então, se você quiser invalidar uma sessão, você invalida ali e tudo mais, de uma maneira bem simples, bem legal. Para fazer aquele sistema de um usuário conectou aqui, outro usuário conectou em outra máquina, derruba esse usuário aqui. É muito simples de fazer também com esse sistema. Então, essa foi a arquitetura que a gente escolheu, tá? Então vamos continuar aqui e eu vou mostrar daí para vocês agora como é que faz, né? Como é que você utiliza essa questão de sessions. Vamos lá. Para a gente pegar, por exemplo, aqui no nosso get, a gente tem que pegar todas as contas que pertencem, né, a um usuário. Eu posso fazer da seguinte forma. User ID. Eu posso dar um mais aqui, né, para vocês verem melhor. User ID vai ser igual a ctl.session, que é o nosso controlador, .session.getString. Beleza? Aqui dentro eu passo o contexto, que é o contexto da nossa request. E daí eu passo aqui que eu quero pegar, que nesse caso é o nosso user ID. E eu preciso verificar isso. Então, if user ID for diferente de vazio, né? For diferente de uma string vazia, eu posso passar o mouse aqui, ele vai me falar que é uma string. Então, se for diferente de uma string vazia, return new. E aqui eu posso pegar o meu helpers.jsonResponse. E aqui dentro a gente vai passar alguns campos, né? Por que eu usei o nosso helper aqui? Porque se eu passar uma aspas duplas aqui, ou mesmo uma aspas simples, ele já dá o placeholder ali da IDE para mim, tá? Então, http.status.unauthorized,
Aqui a gente precisa de um title, né? Então, unauthorized. É isso? Ô, palavrinha difícil, cara. A descrição. Please login to access this resource. Tá faltando uma vírgula aqui? Não, tem a vírgula. Detail, e daí a gente faz um errors, né? Então, errors.new, aqui eu gero um novo erro. Aqui é errors, perfeito? E daí aqui eu faço um unauthorized mesmo. O que tá acontecendo aqui? Missing. Aqui tá faltando uma vírgula. Beleza. Perfeito. Isso daqui já valida se o meu usuário tá logado. Bom, primeiro que isso daqui é uma revalidação. Eu não preciso fazer essa validação. Por quê? No meu BIOS aqui, eu já tô usando um auth required, que faz basicamente a mesma coisa, tá? Ele não faz nada muito diferente do que isso daqui. Inclusive aqui ele dá um erro pro cara na boca dele, né? Tudo bem que ele dá com o código unauthorized já, mas ele bate na boca do cara. Isso daqui é uma segurança a mais, quase um over-engineer, né? É pra realmente validar se o cara tá logado ali. Se o cara não tiver logado, ele toma esporro. Mas agora a gente tem o ID perfeito. E daí aqui a gente pode fazer da seguinte forma. Eu vou apagar isso daqui. E vamos fazer o seguinte. var build vai ser um ponteiro de models.build, beleza? E daí aqui a gente faz o seguinte, models.build. builds.db.where. E daí aqui a gente faz o seguinte, user underline id for igual a pá, and build underline id for igual a pá. E daí aqui a gente passa user id e id. E daí a gente pega ponto .first e a gente tem que passar os dados que a gente pegou para algum lugar. Por isso que a gente já deixou ali a nossa build pronta. Perfeito, ele já identou aqui para mim. E daí aqui, para a gente verificar se realmente pegou, eu dou um if build igual a new. New, que é o nulo. É a mesma coisa que nulo, mas aqui é new. E dou um return new. Por que return new? Porque aqui a gente retorna tuplas, né? Então, o meu primeiro response é um ponteiro de build response, DTO build response, e o meu segundo, segundo parâmetro, né, de retorno é um erro. Nesse caso, a primeira resposta, né, no meu primeiro parâmetro de retorno vai ser vazio, eu não vou retornar nada. Agora, o segundo vai ser um helpers.json, http.status not found. Aqui a gente vai fazer um title not found. Build not found. Isso daqui você melhora, tá? Eu tô fazendo pra exemplificar aqui. E daí que a gente faz not found. Faltou uma vírgula. Perfeito. E aqui a gente retorna o build. Beleza. Se a gente testar isso daqui agora, ele vai funcionar, porém, ele só vai retornar um ID. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele retorne um amount, que vem de m.amount aqui, que é o model, né? A gente quer que ele retorne um description, que também vem de m.description, um status, que também vem de m.status, e a gente quer um type, que também vem de m.type. Beleza. Agora sim ele vai funcionar perfeitamente. Vamos terminar tudo, aí a gente testa todos, né? Agora, vamos pro nosso list aqui, tá? No list a gente vai fazer basicamente essa mesma verificação. Então, copiei ali de cima, tá? Vou tacar aqui embaixo. E aqui a gente também vai fazer um outro tipo de verificação. Eu vou apagar só essa parte. E vamos fazer o seguinte, var all builds vai ser um array de ponteiros de models.build. A gente vai pegar um erro aqui, models.builds.db. A gente vai esperar um erro, tá? Ali. Ponto where. Where.
user underline ID igual a pá. Beleza? É isso aqui mesmo. A gente passa daí o nosso user ID. Ponto find. A gente passa daí para onde que a gente quer que ele joga essas informações, né? Que no caso é o allBills. E a gente pede um erro. Para ele retornar um erro, né? Aqui ele pode retornar... Opa. Ele pode retornar algumas paradinhas, né? Interessantes. Mas o que a gente quer realmente que ele retorne... Ele pode retornar um statement, por exemplo. Mas o que a gente quer que ele retorne é um erro. Se houve um erro ou não. E daí a gente precisa validar esse erro. Então, if here not new, daí a gente vai fazer aquele return helpers.json response HTTP. Aqui não é... não seria um internal server error, tá? Aqui não seria um internal server error. Mas vamos deixar assim, porque se tiver um erro, realmente é isso. O que a gente pode fazer aqui é um if, isso daqui mesmo, len the allBills for igual a 0, então for vazia, a gente não encontrou nenhuma. Aí retorna um not found para ele. Na verdade, vamos retornar vazio. Vamos retornar um array... Eita porra! Um array vazio para ele. Acho que vai fazer mais sentido, né? Então, se não tem nenhuma, por que ele vai retornar um not found? Retorna um array vazio. Então, result vai ser igual a make. A gente vai fazer um array de DTO build response com a quantidade de itens, né? De allBills. E daí a gente vai fazer um for item, que vai percorrer range em allBills. Result no índice i vai ser igual a um ponteiro de to build to com o nosso item. Fechou? É basicamente o que a gente tinha aqui embaixo, né? Mas é isso. E daí, pra gente retornar, é realmente isso daqui. Perfeito. Nada a se alterar. Eu vou copiar isso daqui que a gente vai reutilizar também. E vamos fazer o create, né? O create, ele é um pouquinho diferente, mas continua a mesma ideia. Eu já colei aqui o nosso amigo. Aqui a minha está recomendando trocar isso daqui pro helpers, mas vou manter. É legal ter dois modos diferentes aqui, né? Para exemplificar, obviamente, padronize o seu código, mas para exemplificar é legal. Aqui ele só tá fazendo a validação. Vamos trocar pro helpers até, na verdade? Porque o helpers, o que ele vai fazer? Ele vai fazer realmente a validação do body. Então aqui, o status é http.status.bad.request. Não é bad gateway. Aqui eu posso colocar... Pode ser bad request dentro aqui do... O detail, some fields have incorrect format. Se caiu aqui, provavelmente é isso. Então, e o erro é o nosso error. Vírgula. Feito. Bom, aqui embaixo, daí a gente vai fazer o seguinte. Item vai ser igual a ao espaço da memória, né? O espaço da memória de models.build. A gente vai acessar o ponteiro models.build e interagir com o estado dentro dele. Vamos colocar user ID como nosso user ID ali dentro. E aqui eu vou remover aqui, só pra gente mostrar. Mas body ponto, e aqui ele já vem todo formatado com aquele nosso create build request que a gente colocou, lembra? Então aqui eu consigo acessar todas as propriedades lá dentro com o tipo certinho dela. Bom, com isso feito, a gente pode ir para a parte legal, né? Que é salvar isso. Então, eu posso remover isso daqui. E pronto, tá salvo. Aqui, eu só vou fazer uma alteração. Eu vou colocar c.setStatus e vou colocar http.statusCreated. É uma boa prática quando você for retornar para o seu usuário que, cadastrei aqui a informação, você informar para ele que cadastrou até no código, né? Então, perfeito, é isso. Vamos pro update agora. Mesma coisa. Vou copiar aqui.
Tá vendo que é sempre copia e cola, copia e cola, copia e cola, né? Cara, é bem prático, é bem rápido de você utilizar. É por isso que eu gosto tanto do Grove, é por isso que eu tô tão ansioso, tão feliz de estar podendo trazer ele aqui pra vocês, tá? O Grove, ele é um negócio que eu desenvolvi que, cara, eu tô felizão dele, do jeito que ele tá, do que ele representa e tudo mais. Mas fechou. Apple Models Bills, beleza? E até aqui tudo certo. Eu vou só remover isso daqui, porque a gente vai fazer de outra forma. Eu vou fazer um var bill models.bill. Isso daqui você pode chamar de ponteiro também, tá? Funciona. Vamos deixar como ponteiro. Daí eu vou fazer um er. Vai ser igual a REPL ponto. No JavaScript você tá acostumado a colocar o ponto aqui embaixo, né? No Go é ali em cima. Então, db ponto. Opa, ponto. O var. Daí a gente vai fazer uma stringzinha aqui, que é user id igual a pan and id igual a pan. Daí a gente passa user id ele para ele e id. Daí coloca um ponto aqui. Oh, caramba. First. E daí a gente vai pegar aquele nosso error. Vou jogar o error lá para baixo e aqui eu vou passar o e.bill. No new variables. Ele dá uma new variable sim, cara. Ele passa o error. Repo.db first.error. No new variables. É o ponteiro que tá errado? Não. Repo, beleza. Repo.db, beleza. First, passa, beleza. E aqui, error. Cara, eu acho que nosso amigo tá muito louco aqui. Calma aí. Deixa eu dar um restart aqui pra ver se é isso. No new variables on left side. Ele não tá criando novas variáveis? Repo. Tá pegando o repo certo aqui. Não, beleza, Bari. Na realidade, o Bari eu posso jogar ele até pra baixo, né? Vamos primeiro verificar. Ah, agora sim. Entendi. É porque o Bari, ele tava com erro ali. Real. Eu bobeei aqui. O Bari, ele vai pra baixo dessa verificação. Vou explicar. O que aconteceu aqui? Aqui a gente tá definindo um error já, tá? Quando ele tá como segundo argumento, ele é obviamente um erro. Mas quando ele tá como primeiro argumento, o Go entende ele como uma nova variável. Por mais que aqui ele já tá até tipado como erro, mas o Go entende ele como uma nova variável e como uma sobrescrita, né? Desse erro aqui. Então ele tava falando que não tava sendo criada nova variável nenhuma, que a gente tava reescrevendo um erro, na verdade. Enquanto não. E por que a gente fez dessa maneira aqui agora, né? Primeiro a gente verifica se existe aquela conta, se o usuário não tá tentando acessar uma conta que não existe, um testando ID ali. Se ele não tiver acessando uma conta que não existe, né? Ou uma conta até que não é dele, a gente... Se ele tiver acessando uma conta assim, a gente retorna certa. Senão a gente bloqueia que ele já dá um status not found. A gente pode dar até esse status feio aqui mesmo, retornar dessa forma mesmo, que não vai ter problema. Agora, a gente formata o body, beleza? E daí, cara, é a parte, uma das mais gostosas. Bill.amount vai ser igual a body.amount. Olha lá. Bill.description vai ser igual a body.description. Bill.status vai ser igual a body.status. E bill.type vai ser igual a body.type. Uma coisa que eu acho muito importante eu já falar aqui pra vocês, essa forma de você fazer o update, eu já tô pensando numa maneira de alterar ela, tá? De fazer ela de outra forma, principalmente para você não ter que ficar validando se isso daqui ele é required, né? Ele veio um valor ou não, para permitir que você tenha campos nulos sem você ter que ficar verificando. Ah, o bar status é nulo? É. Putz, então ele vai ter que utilizar o bill.status ainda. Eu já tô fazendo algo, né? Eu já tô desenvolvendo para isso ficar automático. A mesma coisa vai valer aqui pro create.
Tá vendo que tem muita coisa aqui? Eu tenho que instanciar uma parada. Eu já tô desenvolvendo também pra gente ter um único comando pra ficar bem, bem legal. E o mesmo serve também pra esses where. Eu vou fazer aqui pra gente ter um where, user ID, vírgula, e o user ID em si. Vai ficar, mano, muito legal, tá? Vai ficar muito legal isso. Eu já tô desenvolvendo. E talvez quando você assistir esse vídeo, isso já até esteja. Então, consulta a documentação do Grove. Vou deixar na descrição. Consulta a documentação, que às vezes já tá até lá. E você vai fazer desse jeito aqui e vai comer bronha, porque já tem tudo pronto. Bom, update funcionando. E daí, a gente vai pro delete, que é mamão com chupeta, né? É aquele mesmo código. Então, é o mesmo código aqui, mesma paradinha. E daí aqui é um pouco mais interessante. Eu vou até apagar. Por quê? Porque eu faço ele de uma outra maneira. Eu apaguei o ID, não era pra apagar o ID não. Eu faço o seguinte, eu vou fazer aquele repo que a gente tinha, né, repo, que ele vai pegar models.builds. E daí aqui a gente faz um igual repo. E daí a gente faz a mesma verificação. Eu vou até copiar, cara. É a exata mesma verificação. Exatamente a mesma verificação. Porque a gente precisa saber se existe, né? Não precisa saber se daqui existe, se pertence àquele usuário. Se não houver, ou melhor, se houver, né? Ela, então eu vou fazer um erro aqui, vou verificar um erro num repo.delete, vou passar o ID. Se erro for diferente de new, então return new. E vamos retornar com helpers aqui. Não, esse daqui vamos fazer tudo com Fuego. Fuego HTTP error. Perfeito, se der tudo certo, build delete with success. Bom, vamos subir. Docker compose up -d. Já subiu. Vou dar um clear aqui. E daí a gente vai fazer o seguinte, Grove Dev, ele já vai começar a executar, já vai preparar tudo e tudo mais. E daí eu vou fazer o seguinte, ele já dá aqui pra gente o... Ele tá falando Swagger, mas não é Swagger, tá? A gente tá utilizando aqui o Scalar. E aqui no nosso Scalar, a gente já tem todas as rotas, tudo bonitinho. Inclusive, a do Abuse ali, ó, ele já pega os middlewares, ele já pega o que a gente aceita, o tipo do que a gente aceita. O response, né, que é o response. Quando a gente tem um request, como aqui no create, ele mostra aqui o que a gente espera. Ele, aqui tem os headers, aqui ó, o nosso esquema. Então, o que a gente precisa, né, o body dele, o que a gente precisa receber ali dentro. Mesma coisa, delete e tal. Tudo muito bonitinho. E aqui, o que é muito interessante de eu mostrar para vocês é o seguinte, eu vou meter um register aqui agora, em e-mail caio@acode.com, nome Caio Landgraf, e minha senha vai ser do 1 ao 9. Vou mandar. Ele deu um bird request, é porque o e-mail tá errado. Tá, obviamente. Eu tentei rodar, mas deixa eu dar um pam ls pam switch. Pô, eu não sei. Pam switch no conta app pante. Não, tá. Isso daqui é legal também se você não tem um gerenciador de banco de dados aí, né, e quer ter um gerenciador de banco de dados. Eu tenho o PAN também. O PAN, ele é um gerenciador de banco de dados inline, tá? Então, bem legal. Eu vou chamar aqui de aula Grove. Aqui é Postgres mesmo, o host é localhost, a senha é essa, o username é Grove user, Grove password, e a database é o GroveDB. Disable, beleza. É isso daí. ls pante. Ah lá, não tem tabela nenhuma. Pante, não temos tabelas no nosso banco de dados. Como é que a gente sobe? Tem que subir as migrations. Pronto. Aqui ele fala pra gente tudo que ele migrou. E se eu der um pante agora tem migrations. Agora, se eu vir aqui no meu dia e mandar rodar,
ele vai dar erro, porque o meu Grove Dev não tá rodando. Meu servidor não tá rodando. Agora sim, ele criou. E ele cria, mas ele não faz login, tá? Então a gente tem que fazer o login aqui. Login. Teste. caio@acode.com. E a nossa senha é do 1 ao 9, né? Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Vou dar um clear aqui. Pantê. E vou acessar o users. Ele já envia a senha criptografada, tá? Então ele já salva a senha criptografada. Ele já tem toda essa parte de segurança aqui dentro. Eu posso mostrar como é que ele criou pra vocês, né? Mais fácil. PanTV Users. Então ele cria dessa forma o banco de dados aqui dentro. Aí você pode ver os relacionamentos, né? E o PanTV Bills, ele criou dessa maneira aqui também, tá vendo? Porque aqui tá text e tal. Aqui tá numeric. Então ele já funciona. Mandei aqui. Fiz login. Tcharam, cara, já funcionou. Vamos lá. Bills, create. Vamos criar uma build. Na verdade, vamos começar pelo list. Vamos listar. Não tem, beleza. Create, vamos criar uma build aqui. O amount vai ser R$100, descrição. Paguei o banho do Theo, que é meu cachorro. Status, paid. Aqui é uma expense. Beleza, cadastrei. List. Rodei. Beleza, já cadastrou. Copiei. Vou vir no get. O get, ele vai pedir um bill ID. Passei. Opa! Ó que legal. Eu passei o bill ID aqui pra ele. E ele não me retornou. Vamos ver o que aconteceu. And bill ID. Pronto. Achei ali o que é. Aqui no get, na nossa models, ó, a gente passou como bill ID. E aqui é ID só. Esperar o servidor reiniciar, né? O servidor vai reiniciar. Reiniciou. Já tá lá. Pronto. Agora sim, tem que informar o negócio certo, né? Senão não funciona. Agora, eu vou vou dar um update nisso. Update. Vou colocar R$100 ainda. Dei banho no Theo e achei R$100 no bolso dele. Ele não tem bolso, mas beleza. Paid aqui, e esse daqui vai virar uma income agora. Beleza? O cachorro agora tem bolso, beleza? Vou vir aqui. Já atualizou, cara, perfeito. Tá, Caio, a gente rodou isso daqui e tudo mais. Legal. Fizemos, o sistema já tá funcionando. Você mostrou o Grove pra gente, mas e a parte do teste? E é agora que eu vou te mostrar a parte do teste. A gente vai fazer teste unitário e teste de integração. E, cara, 42 minutos a gente fazer um CRUDzão desse completão, bonitão. Ah, rapaz. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai realmente mexer com... Olha lá o OBS vazando. A gente vai realmente mexer com os testes. E, cara, os testes são uma coisa mais simples aqui de fazer, tá? Por isso que eu realmente deixei eles por último. Eu vou até fechar tudo aqui. Vamos trabalhar direto só com os testes. Aqui, o Grove, ele me dá duas opções. Eu tenho a opção de criar o teste na mão ou criar o teste com comando. Nesse caso, eu vou criar o teste com comando. Então, Grove make test e vai ser build message. Pode ser build, só builds aqui. Builds request. Pode ser. Isso daqui vai criar um teste pra gente, tá? Eu vou rodar isso daqui. Vamos colocar... coloca ele do ladinho aqui. Isso. E aqui eu vou rodar um Grove test. Você pode, mesma coisa, coloca o tracinho aqui, dá um tab e ele te fala. Eu vou colocar WC, que é o Watch e Coverage. Então, eu vou conseguir ver tanto os testes atualizando em tempo real, quanto a cobertura deles, tá? Vamos fazer da erro aqui, pra gente ver que isso daqui tá funcionando.
Beleza. Carregou. Vai dar erro. Perfeito. Até aqui, sem problemas, né? Agora, vamos levar isso pro mundo real. A gente quer testar, a gente quer fazer essa bateria de testes aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar BIOS request ali, pra ficar melhorzinho. Vou dar uma limpada aqui e vamos colocar um nome legal, né, aqui, né? Showed render. Não, eu não quero uma lista de BIOS. Eu quero que ele showed render output, write output based in BIOS DTO. Beleza. Tá vazio por enquanto, então ele vai passar. Aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma build aqui dentro. Então, e-comercial models.build. E daí aqui a gente vai passar... Inclusive eu tenho que importar aquele models, né? Pronto. E daí aqui a gente tem que passar algumas coisas. Eu vou passar o ID. Vamos passar tudo como string. Eu vou passar build 1 aqui. Não tem problema. Na verdade, essa string aqui, ela tem que ser com aspas duplas. Pronto. Mesma coisa, eu vou passar um user ID aqui. Tudo mocado, cara. Tudo mocado. Então, user 1. Pode ser. Aí aqui, a gente vai precisar de um amount, que vai ser 100. Description. Description, eu vou pegar... well... Como é que é lá? A welcome description for my bill. Status, aqui eu posso pegar, por exemplo, bills.bill status paid. Isso daqui é um bom teste. Models.bills type, ou bill type, né? Bill type. Vamos pensar uma em coma aqui. E daí a gente vai fazer o seguinte. DTO vai ser um controllers. Pegamos lá do controlador, se foda. E daí aqui a gente tem que pegar o que a gente quer. E, pra isso, eu vou fazer o seguinte. Lá dentro do meu controlador de bill, eu vou receber o seguinte. Eu vou fazer uma func aqui. To build DTO for tests. Então, é um DTO só, é uma função só para testes, né? Que recebe um M, que é um models.build. Vai retornar a mesma coisa. Porém, o return dela é um return to build DTO com aquele M. Pronto. É basicamente isso. Isso daqui é um export daquele nosso to DTO lá. E daí a gente tem que passar o nosso B. Perfeito. Agora, eu preciso testar, né? Inclusive, os control aqui é controllers. Aí ele importa. Beleza. Agora eu preciso realmente testar, né? Eu preciso ver o que tá acontecendo. E... Perdão. Eu sei que eu posso fazer um t.expect e eu posso esperar algo. Então eu posso esperar que meu dto.amount seja to be 100. Vai rodar o teste, tá? E tá lá. Isso daqui é muito legal. Isso daqui é muito legal. O que aconteceu aqui? A gente esperava que fosse 100. Ele retornou 100 pra gente. Porém, ele retornou de uma outra maneira. Esse 100, o Go entende como int. Porém, ele retornou como float 64. Então a gente tem que esperar que seja um float 64 de 100. Agora sim, fazendo essa validação, ele passa. Ó, que legal. Então aqui a gente já tá validando até o tipo. E a gente pode fazer mais validações. Então, .t, expect. Vamos fazer no dto.amount. Por exemplo, aqui tem várias opções, né? Have length. A gente pode fazer com not aqui, então a gente pode esperar que ele não seja algo que ele contenha
algum valor dentro dele, né? A gente espera que ele seja maior que 99, no caso que ele vai dar erro. Eu posso deixar... Ah, ele passou, beleza. Eu quero que seja maior que um float 64 de 99 para bater sempre no tipo, tá? Vamos ver o que a IA recomenda? Beleza, isso daqui é muito interessante. Aqui, eu não vou deixar dessa maneira. Eu não vou pegar o models. Porque aqui, como tá mocado, eu sei que sempre vai ser. Então, eu vou fazer o teste direto nisso daqui. O que isso daqui deveria ser? Isso daqui deveria ser page. Então, eu vou verificar direto na palavra. Eu não vou deixar que ele fale pra mim o que ele quer que seja. Ah lá, ó que legal. E aqui, to be income. E ele vai dar erro nesses dois, tá? Olha lá, realmente, deu erro nos dois. E isso daqui é algo muito normal de acontecer. A gente tá passando um valor ali pra dentro, que se a gente passar aqui, ó, o status, né, o model dele tem que ser, o tipo dele tem que ser um models.buildStatus, né? Então, complicado isso. Como é que a gente pode resolver? A gente pode resolver de duas formas, tá? A gente pode vir aqui e fazer por exemplo, str status vai ser igual a paid. E daí aqui a gente usa str status ponto models ponto build status. Tá dando invalid operation? Tá, entendi o que tá acontecendo. Eu inverti a ordem dos fatores. Isso daqui deveria ser assim. É isso, né? Perfeito. E a gente pode fazer dessa forma e setar ele aqui em cima e passar, ou a gente pode simplesmente tacar ali, que vai funcionar também, tá? E o mesmo serve aqui pra baixo. Então, models.buildType e eu passo ali pra dentro um income. Mas olha que interessante. Se eu passo um pending aqui, ele vai dar um outro tipo de erro, né? No caso ali, ele tá esperando pending e aqui ele tá aceitando, porque isso daqui continua sendo um type, né? Um type string. Mas já parou pra pensar que o meu income aqui, eu posso mudar pra... No caso ali, eu tô testando income? Eu posso mudar pra pending a qualquer momento. Olha que interessante. Ele vai rodar o teste e vai passar. Aqui eu vou voltar pra aquele income, né? Então vamos colocar como se fosse o teste aqui parado e a gente mudou o nosso model. Ah lá, ele deu erro na nossa cara e já falou pra gente o que tá acontecendo. Ele falou o que a gente esperava e o que tá retornando agora. Vou mudar aqui pra income pra gente ver realmente o funcionamento perfeito. Então a gente validou tudo um a um aqui. Porém, isso daqui é um teste unitário. A gente tá testando uma validação aqui, né? A gente tá testando um item. Enquanto o nosso sistema tem muita coisa a mais, né? Tem integrações. A gente precisa testar uma rota aqui, concorda? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar tudo aqui. Pode deixar o teste rodando. Eu vou criar na mão alguns arquivos aqui. Eu vou começar criando um test server aqui dentro e um test server.go. Esse test server, cara, isso daqui você pode encontrar em basicamente qualquer lugar. Vou copiar aqui, colar inclusive. Porra, isso daqui é um bagulho extremamente simples, tá? Vamos passar por cima dele só pra gente ver aqui. Isso daqui eu tô fazendo um teste, um servidor de teste. Simples, tá? Olha lá, ele descobre uma porta livre, ele vai criar uma porta livre aqui dentro e tal, vai fazer com as opções do Fuego, vai setar as rotas, vai pegar as rotas e tal do Fuego, vai setar todas as rotas aqui, vai fazer um server em background, uma pequena espera lá pra subir. E é isso, cara, tudo bem tranquilo, bem, cara, padrãozão. Então, vamos passar por essa parte aqui, não tem por que a gente ficar se aprofundando nela, né? Ela não é a parte realmente interessante aqui. Vou criar aqui uma pasta chamada integration
E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado build create integration.go. E aqui sim vai ser muito legal da gente mexer, cara. Muito legal mesmo. Eu vou começar definindo um package tests aqui dentro, tá? Const base URL vai ser igual a http localhost 8080. Se você vai testar em deploy, o que eu não te recomendo, ou se você tem uma API que pode ficar mudando essa porta, você pode claramente pegar isso do .env, né? Você configura aqui dentro, ele tem aqui uma base URL até já, você pode pegar lá de dentro. Eu vou definir aqui na mão porque eu posso. Então, aqui a gente vai fazer uma function, né? Uma func, answer test user, que vai receber um gt ponteiro de jest.t. Posso salvar ele já em porta. Aqui dentro a gente vai fazer um repo, vai ser igual a modules.users, exist, here, vai ser repo.exist, email, igual a pá. E daí a gente vai passar um e-mail mocado, caio@acode.com, que foi aquele e-mail que eu coloquei lá, lembra? gt.expect here.toBeNew. Então a gente espera que não dê erro aqui. A gente já testa, inclusive, uma parte de login. If exists, então se existe, ele não returna. Beleza? Hashed, vírgula, bcrypt.generate from password. Aqui a gente vai passar um array de byte e é aquela nossa senha, então do 1 ao 9, se eu não me engano. Vírgula, bcrypt.defaultCost. Beleza? gt.expect here.toBeNew. Ok. E aqui a gente vai fazer a parte do usuário mesmo. Então, o models, aqui é um espaço na memória, né? Um identificador do models. User, name, Caio. Aqui eu posso fazer até um Caio teste. E-mail, caio@acode.com. Um password, string, e pega aquele nosso hashed. Isso daqui, o que ele faz também, ele garante que sempre exista um usuário, tá? Então, se não tiver um usuário pra gente testar, ou um usuário com essas credenciais que a gente tá tentando acessar, fazer login, ele cria esse usuário pra gente. gt.expect here.toBeNew. Isso aí. Perfeito. Primeira parte feita. E daí a gente vai fazer o seguinte. Na verdade... Bom, pode manter isso daqui. A gente vai fazer uma func login and get cookies. Ele vai ter um T também, que vai receber just.t. Ele vai retornar um array de ponteiros de http cookie. Opa, http.cookie. Deixa eu tirar isso daqui. Vai dar. Aqui a gente vai ter um body. Vamos fazer rapidinho então. Map, string, any. Aqui a gente passa email. Isso daqui que a gente tá fazendo é mocando um JSON, tá? É assim que a gente faz. A gente monta um JSON em Go. Uma das maneiras, né? dois pontos, igual JSON.Marshall body. Essa é a parte que a gente transforma em um JSON em si. Expect here.toBeNew. Hack _, daí a gente faz http.newRequest, http.methodPost, base URL mais /pi /b1 p1 /auth /login.
bytes.newReader B. Fechou. Aqui embaixinho, né? A gente dá um t.expect here.toBeNew. Daí a gente pode fazer aqui embaixo mesmo. hack.header.set content type sendo application /JSON. Aqui não é 2 pontos, né? Aqui é uma vírgula. Tá? Hasp, er, http default client.do. A gente passa aquela hack pra cá. t.expect er .toBeNew. Mesma coisinha de sempre. A gente espera que não tenha erro, né? Então, toBeNew. A gente vai passar defer asp.body.close. Se você não sabe como é que funciona o defer, o que é um defer, tem um shorts aqui no canal que ele mostra. A gente explica certinho o que é um defer, para que ele serve. Mas basicamente ele é algo, né? Uma função que roda, nesse caso uma função, que roda depois do return, né? Então, assim que essa função aqui der um return, ele roda aquilo ali. http.status, ele roda se der erro também, tá? Status ok, return, hasp.cookies. Aqui o K tava errado. Beleza, agora sim a gente vai para nossa suíte de testes, cara. Mano, calma, foi grande o espaço até aqui, mas estamos chegando. Vamos lá. Func, test, build, create. Posso colocar endpoint integration. Aqui a gente pega um T, que é um testing.t. A gente faz um suite e recebe just.describe. Daqui a gente faz build, create, http integration. Aqui é suite T, beleza? E daí a gente vai fazer algumas paradinhas interessantes aqui. A gente vai fazer um primeiro suite aqui. Então, suite.it showed return 401 unauthorized when no session. Perfeito. Então, quando a gente não tiver sessão, a gente quer que retorne um erro ali, né? Um 401. Para isso, a gente vai fazer um body map. Lembra lá o array? String n. A gente não vai passar nada no body. B. Aqui tem uma poeirinha no mousepad. Here vai ser um json.marshall do nosso body. gt. Aqui pegou T. Aqui é gt. gt.expect. Here. Mesma parada de sempre. toBeNew. Perfeito. Hack. Here. Passa aqui. http.newRequest. http.methodPost. Base URL mais barra API barra V1 barra BIOS barra create. É isso. E aqui a gente passa um bytes.newReader com aquele nosso B. Perfeito. Aqui a gente faz um gt.expect. Passa um error ali pra dentro. .toBeNew. Aqui, mesma história. Hack.header.set. Aquela mesma parada, então content type. Daí a gente passa application /JSON. Hasp here http.default do hack gt.expect here.toBe. Cadê aqui? toBeNew.
Fechou? Mesmo lá, defer hasp.body.close gt.expect hasp.statuscode.toEqual. Aqui não é not, aqui é toEqual. E daí a gente espera que ele seja um http.status unauthorized. Beleza, o que a gente fez aqui? A gente fez um teste para validar se quando a gente faz uma request sem estar logado, se ele vai dar erro. E eu posso vir aqui, cara. Eu posso parar aquilo ali e mandar rodar de novo. Ah, óbvio, eu não registrei. A gente tem que registrar. Para registrar é muito simples. Suite.run e daí a gente passa o nosso T. Perfeito. Faltou eu adicionar esse T em algum lugar? Não, o T tá aqui. A suite tá certinha. Test. Beleza. Integration. Ah, óbvio. Faltou a gente colocar underline test aqui embaixo. No final do nome do arquivo. Colocando, agora sim, ele faz a request e tá lá, cara. Já retornou. Opa! É aquele ali mesmo. Não, é esse daqui. Olha lá, ele já retornou. E, cara, lembra do nosso último vídeo que a gente falou a diferença do teste unitário pro teste de integração? Que o teste unitário é muito rápido de fazer e o teste de integração, ele é muito difícil, né? Muito caro. E o teste unitário, ele respondeu aqui em 0 nanosegundo, enquanto o teste de integração respondeu em 40 milissegundos, cara. Olha isso. E eu posso testar, né? Então, eu posso vir aqui, status ok. Então, se ele tentar acessar e bater um status ok, cara, deu erro aqui, mano. Olha lá, 401. Então, a gente já faz o teste esperando que o erro seja unauthorized. Esses erros, é muito interessante você desenvolver eles enquanto você mexer neles, né? Você fazer eles, programar eles, antes de você realmente criar a sua função, para você ver o erro funcionando. Eu só tô fazendo aqui depois para eu conseguir explicar como funciona o Grove, o Jest e também o Pan aqui, acabou sobrando um pouquinho do Go, né? Então, por isso. Mas esse daqui é o primeiro vídeo disso daqui. E eu posso trazer mais um colocando o TDD em si na prática, tá? Mas esse daqui é o TDD com Grove. Então, tá valendo, tá valendo. Vamos fazer mais um teste aqui. Deixa eu ver se minha câmera não acabou e não tô travado. Não. Mal menos, né? Tô dando uma travada. Vamos ver se a gente vai conseguir criar uma conta aqui. É bem tranquilo também de criar. Vamos lá. Eu vou copiar esse teste aqui. Vou colar o teste aqui embaixo. E a gente vai colocar o seguinte: should be create a simple build and return 201 created. Beleza? Aqui a gente vai fazer o seguinte: logo no começo a gente vai fazer um cookies, vai ser login and get. Nossa, tá errado, né? É cookies. O nome da função que a gente fez aqui em cima tá errado. Pronto, login and get cookies, beleza? Aqui a gente vai passar agora sim um tipo, né, ali pra dentro. Então a gente vai ter um amount, que vai ser uns... Eu vou colocar 200 aqui pra gente ter algo diferente. A gente vai ter uma description ali dentro. A nossa description vai ser a simple bill for tests. A gente precisa de um status. Esse status vai ser paid. A gente precisa de um type. Esse type vai ser em coma. Beleza? Marshall, a gente vai bater nova request aqui, tudo tranquilo, tudo certo. E a gente vai fazer aqui o seguinte. Embaixo dessa nova request, ou melhor, um segundinho. Beleza? Embaixo, aqui, a gente vai fazer um for underline c, que vai pegar um range do cookies e vai montar pra gente um hack.addCookie nesse c, tá? Nesse cookie. Perfeito. Aqui, inclusive, ele tá dando erro, não tem problema.
É porque ele tá criando, não tá dando unauthority. Então, não dá BO isso daqui. Na verdade, ele não tá criando, tá? Ele só não tá passando. Ele tá dando erro em alguma coisa aqui. O cookie precisa... Ele precisa? Ele precisa da nossa GT. Eu não vou salvar, porque se eu salvar agora... Bom, eu posso salvar nesse momento, eu posso salvar. Não posso. Eu tenho que dar esse do aqui. Depois desse do, eu espero que não tenha erro. Eu faço esse defer, perfeito. A gente tem que esperar que o status aqui, seja um status created, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte: var DTO vai ser uma struct. Beleza. Moquei o meu DTO. Eu vou fazer um er json.newDecoder hasp.body.decode e eu vou ver se ele tá passando no meu decode. Então, DTO. Aqui ele tá passando, ele tá criando, tá? Faltou eu dar um gt.expect er.toBenew. Faltou ver se não tá dando erro, né? Eu fiz ali o erro e não vi se tava dando erro. E, cara, pode ser. Aqui ele tem que criar e... isso daqui é interessante. É que não tem como ele ser to greater. Ó que interessante isso daqui. Primeiro que isso daqui é um ID dessa forma, né? Aqui é um ID, DTO ID com I maiúsculo. Não com I minúsculo do jeito que tava. Not a Marshall string into go structure.id of type int. É que ele tá retornando como string. E o nosso ID é um UID. Ele não é um ID, né? Olha lá. Ele não é um ID. Então, o que eu posso fazer aqui... O que eu posso fazer é que é o seguinte. Eu posso pegar a length dele. Então, len dele. E verificar se essa len é maior que 0. Ou aqui, maior que 2. Opa, aqui eu tirei um negócio totalmente desnecessário, né? Então é maior que 2. Então, até aqui é maior que 5. Que é a primeira parte do nosso ID, né? Então, se for maior que 5, vai. Se ele retornou 200, beleza. Se ele retornou aqui, beleza. E aqui a gente tem um teste de integração. Isso daqui tá criando no banco de dados, tá? Eu posso dar um pan-t aqui, acessar o nosso BIOS. Ah lá, ele criou. Ó aqui, ó. Olha lá. A Simple Build for Test. Ele criou. Cara, eu vou apagar aqui tudo. Beleza? Apaguei. Vou rodar. É que aqui ele tá em cache, tá? Como é que esse teste funciona? Ele só vai funcionar, né? Ele só vai pegar aqui, ele só vai atualizar de novo, ele só vai fazer o teste de novo se ele identificar que alterou algo. Então eu vou mudar aqui para um 4. Só pra gente ver ele funcionando. Ele passou e olha lá. Já criou. Cara, isso daqui é sensacional. Isso daqui é sensacional, cara. É maravilhoso. E já criou, mano. Já criou. Aqui, ó, o nosso coverage passando 100%. A gente criou os testes realmente. A gente fez validar. Cara, é isso. Tem coisa mais incrível que isso. Ver o coverage, ver tudo passando. Tudo bem que a gente fez um teste aqui meio que pra passar, né? Ou não. Porque aqui a gente tipou realmente. Isso daqui é real. A única diferença é que a gente já tava com o nosso... Não tá sendo usado essa função aqui, então posso tirar. A única diferença é que a gente já tinha o nosso controlador pronto. Porém, se o nosso controlador não tivesse respondendo dessa forma aqui, ia dar erro também. E sejamos sinceros, a gente tá fazendo aqui. Se ele não responder dessa forma, caralho. Tudo bem que aqui é o seguinte, a gente tava esperando o int, mas nosso banco de dados tá um ID. Então aqui, se a gente estivesse esperando o int, a gente fosse fazer o nosso controlador fazer um int, a gente ia estar errado. Então, cara, o teste tá 100% válido. A gente ainda fez um teste válido, né? Por mais que o controlador já tava pronto, a gente fez um teste válido. A gente não fez um teste para testar
o que o controlador já tá fazendo, a gente fez um teste para validar o que o computador vai fazer, o que ele faz nesse momento e o que ele vai fazer. Então, cara, sensacional. A gente mocou aqui. Por que a gente mocou? Porque pode ser que a gente mudou o DTO. Se a gente mudar o DTO, quando a gente rodar o teste, vai dar erro. E tá certo isso, porque mudou o DTO. Se mudou o DTO, você tem que mudar o teste. Você mudou o que você espera, então você tem que mudar o teste. Por quê? Porque, cara, isso são testes em cima de testes, tá? Não tem o que fazer. E a gente tem um pro teste, né? Um pro DTO, que é esse cara aqui. A gente passa o que a gente tava esperando antigamente da build, e aqui a gente manda pra ele. Então a gente já tá testando o DTO aqui também. Ou a função que retorna, né? Então, cara, muito lindo, muito incrível. E é isso, cara. E tudo funcionando, né? Se eu acessar aqui de novo, mandar atualizar lá. Cara, é muito foda. Eu adoro ver isso. E foi muito rápido. Poxa, em 1 hora, fizemos o teste, fizemos um CRUD completo, já tem sistema de login, já tem tudo. Cara, sensacional, mano. Sensacional. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do jeito que a gente fez aqui, de volta no código, né? Se você gostou desse modelo de vídeo de novo e quer muito mais dele, deixa aí nos comentários, deixa o like, compartilha com seus amigos pra eles conhecerem tanto o Go, quanto o Grove, quanto o Jest, anyway. Pra eles conhecerem também como que você monta testes ainda válidos, mesmo depois de você já ter construído a aplicação. Como você constrói também uma aplicação robusta, né? Porque a gente tem aqui um sistema bem robusto. Por mais que não tenha um sistema de permissão forte em si, mas a gente tem um sistema muito robusto, um sistema que realmente faz sentido no mundo real ainda. Então, cara, sensacional. Se você quer ver a parte de RBAC que eu tenho desse ecossistema do Grove, também deixa aqui nos comentários que vai ser, cara, sensacional ler. Se ficou qualquer dúvida, se tem qualquer sugestão, qualquer feedback, pode colocar aí. E eu espero muito te ver no próximo vídeo. E é isso, cara. Compartilha, deixa o like. Para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas.